Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Mudando o Jogo. Tô aqui com o Luciano. Hoje a gente vai falar, né? Já vou pedir para você se apresentar, Lu, mas só para dar uma palhinha, hoje a gente vai falar de valuation, tá? Então é sempre um assunto de interesse, né? De nós empresários, né? Como que funciona, enfim, algumas visões que a gente vai trazer. Claro, como sempre, a gente sempre traz uma visão prática do assunto e o mais palatável possível, né? Porque, enfim, assuntos como esse dá pra gente caminhar por vários formatos diferentes, mas mantendo aí nossa profundidade nos assuntos. Lu, vou pedir só para você, para quem tá chegando agora, ainda não conhece, se apresentar rapidinho para nós, por Boa. favor. Obrigado, Rô. Pessoal, tudo bom? Sou o Luciano Garcia, sou sócio do Conselho Mudando o Jogo, empreendedor serial. Já tive negócios em construção, em corporação, transporte, logística, tive pedreira, empresa de prestação de serviço. E hoje eu faço parte do Conselho Mudando o Jogo para dividir um pouco com todo mundo todas as cabeçadas que eu dei e também os caminhos possíveis, né? Então, obrigado aqui pelo convite, Rô. Boa, Lu. Não tive como não fazer uma coisa que vem na minha cabeça, fosse tipo pedreira, e aí provavelmente aquela frase que isso aí é pedreira deve ser bem aplicada no teu negócio lá. Eu gostava de falar que era aquele tipo de pessoa que quando descansava eu quebrava pedra. Tipo isso. Muito bom. Lu, vamos lá. Seguinte, a gente vem trabalhando alguns assuntos aqui nos nossos papos, né? Tentando trazer clareza. Acho que é uma palavra que sempre aparece muito para nós é o empresário ter clareza de onde ele está e para onde ele quer ir, né? Então, isso geralmente, sem isso a gente fica, né? Às vezes muito refém ali da sorte ou do azar, né? Na maior parte das vezes. E quando a gente fala de valuation, a a abordagem que eu queria começar aqui contigo é o seguinte: é uma crença do CMJ a gente preparar todas as empresas do nosso ecossistema para estarem prontas para serem vendidas. Isso é uma crença nossa, o trabalho que a gente faz é sempre voltado nisso, mesmo, né, que o empresário não tenha a intenção de vendê-la por aquilo que a gente, né, já comentou, que quando você tem uma empresa que está pronta para isso, você tem, cara, um lugar melhor para trabalhar, ele é rentável, ele é estruturado, ele, cara, dá orgulho de ter um negócio como esse. Mas quando a gente fala de fato alguém que está caminhando para isso, de querer ter a visão do valuation, eu queria que a gente começasse assim, tentando olhar o básico do assunto, assim, como que eu, né, consigo começar a ter os insumos, o que eu preciso ter de material, de análise, enfim, para começar a ter uma ideia do meu valuation, assim, eu tenho que contratar alguém para fazer valuation, eu consigo estimar, como é que dá para a gente fazer essa conta, assim, de quanto vale de fato o meu negócio e trazer também essa consciência para o empresário, que às vezes talvez seja o nosso maior bem, né? Aquele negócio que a gente tem tanto amor, a gente não faz ideia de quanto vale, né? Exato. E muitas vezes a gente chuta um valor, né? Uhum. Então, assim, a gente começou a empresa, ela vale 1 milhão. Tá? Todas, Assim, né? É padrão, né? todos, não interessa qual. Tanto de qualquer empresa vale 1 milhão. Aí a gente começa a crescer, ela vai para 10 milhões. Perfeito. Tá? E aí o negócio profissionalizou, está crescendo, ganha dinheiro, aí é 100 100 milhões. milhões. Então, isso são basicamente, então tá aí, já falei sobre Tá valuation, é assim respondido. que funciona e acabou, vamos para a Tá próxima. começando, é 1 milhão, você já tá com 3 meses andando? Tá certo. Então, então, assim, tem uma coisa muito legal sobre valuation. Você acha que valuation é uma ciência exata ou valuation é uma ciência inexata? Assim, tipo, você acha que tem mais chute ou mais matemática? A resposta que me vem quando você faz isso, assim, depende de quem tá falando. Porque o cara que tá comprando, ele quer ter a parte mais exata possível, então ele vai arrancar tudo que dá, qualquer vírgula que ele puder desvalorizar para ele pagar menos, então ele provavelmente vai se apegar muito nesse sentido. E geralmente quem tá vendendo aí tem um pouco mais, não, mas a minha marca, eu tenho. Então, assim, aí tem esse outro lado. É uma boa pergunta, assim. Se eu fosse escolher para qualquer um dos cenários, eu acho que ela acaba sendo muito mais sobre expectativa do que a realidade, então menos exato. Enfim, não sei se Mais subjetivo, você está é mais certo. subjetivo. É.
Então, assim, valuation é extremamente subjetivo. Até porque alguém tem que pagar, né? Assim, Então, aí tem a primeira questão: quanto vale a minha empresa? Uhum. Quanto você achar alguém que pague por ela? Ok. Tá? Então, é o seguinte, eu já vi, tem casos que viraram lenda aí, a empresa que gerou a Atento aqui no Brasil, eu não lembro, era do Acioli, se eu não me engano. É, mas assim, conta histórias aí, não sei se é verdade ou não, então se minto é por boca alheia. Mas conta a história que estavam num restaurante, dois caras da Atento, o Acioli, e aí ele tinha um valor em mente, mas o que a Atento ofereceu era tipo 3, 4 vezes acima do que ele estava Ele pensando, imaginou. né? Então, assim, agora você imagina que quer você receber um papelzinho com um número e E tem que fazer fazer cara de. poker face, tá? Para um número E não só três, isso, tem quatro que vezes. achar ruim. Fala Tem assim, que achar ó, ruim. cara, Tem que achar. tá de sacanagem vocês me ofereceram isso aqui. Vou Então, pensar no seu eu vou caso. pensar. Então, imagina você se deparando com isso. Você tem que pensar à vista, né? Tipo, não pode dizer. Não pode, tem que. Então, tem que ir. Então, mas por quê? Mesma coisa fez o Santander comprando o Banespa. Uhum. Tá? O que que acontece? Era o pessoal, eles queriam entrar no Brasil a qualquer custo. Né? Então, ofereceram um múltiplo muito maior do que era esperado no mercado. Tipo, não Né? tava, já que você quer tanto, Então, então leva. mas é isso, para eles, de alguma forma fez sentido. Então, assim, quanto que vale a tua empresa? Quanto alguém paga? Né? Ok. Porque, por outro lado, assim, você pode ter uma super empresa toda redondinha, conseguir colocar os números lá de forma super clara, mostrar que tem potencial de mercado, que pode crescer. Né? Cara, se não tem gente disposta a comprar, é a mesma coisa de dizer que não vale nada, entendeu? Uhum. Então, é uma ciência que é subjetiva, tá? Uhum. Não é exata. Bom, como que a gente chega no valuation? Isso é uma coisa muito importante porque está ligado, como você bem falou, à nossa crença de que a empresa tem que estar sempre pronta para ser vendida. Então, o que que a gente precisa fazer? Vamos voltar lá no fluxo de caixa, DRE e balanço patrimonial, Ok. tá? Mas desses três, especificamente, na verdade, cada um tem a sua importância, mas o DRE, ele vai te dar o caminho se você está tendo lucro ou prejuízo, Perfeito. e um número que se vê muito, né, que vocês vão escutar muito quando a gente fala de valuation, é o EBITDA ou EBITDA. Né? Ok. EBITDA é o ganho antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Hum. Tá? Que é nada mais nada menos do que a geração de caixa do negócio. Então, o que que acontece? Esse cálculo ele tira o reflexo do teu endividamento e tira o reflexo dos impostos sobre o lucro, tá? Ok. E diz qual vai ser a tua geração de caixa. Bom, normalmente quando alguém está enxergando, está querendo comprar a tua empresa, normalmente ele vai olhar o quê? Vai olhar o EBITDA, mais a parte de despesas. Isso é uma coisa que é geral, que acontece Sim, sim. bastante. Lembrando que assim, né? Até para você ficar tranquilo, a gente sabe que como é subjetivo, a gente vai trazer os mais comuns, a grosso modo, ali no sentido Não, fica tranquilo, de trazer. não vou complicar. Não, tranquilo. Não, É. Você pensa que possível tipo de comprador são os compradores que se chamam estratégicos, que são empresas do teu mesmo segmento, né, que vão querer comprar a tua operação. Uhum. Por quê? Porque todo o custo você tem, mas a despesa, provavelmente, que é tipo o pessoal do back-office, Uhum. aluguel, computador, não sei o quê, tudo isso ele já É, tem lá. reduz. Então, ele vê o teu EBITDA. EBITDA é uma forma, é um número que norteia os M&As, Uhum. então, portanto, o teu valuation, tá? Eles vão olhar o EBITDA e vão somar com a despesa. Mais ou menos isso é o quanto eles conseguem melhorar o business deles. Então, Acho que a Arezzo fez isso. com certeza fez. Eu não Aham. tenho certeza, mas com certeza a Arezzo ela cresceu bastante em cima Sim. de M&A. Bom, então, uma das formas de você ter o teu valuation é você ter uma clareza do teu EBITDA, tá? Da tua geração de caixa. E aí, isso, vamos dizer,
para você ver o quanto isso é subjetivo, tá? Você põe preço no teu negócio baseado no múltiplo de EBITDA anual. Tá. Então, pensa que você tem uma empresa que fatura 10 milhões, essa empresa ela tem um EBITDA de 2 milhões e meio, 25%. Tá? Então, 10 milhões no ano, 2 milhões e meio no ano. É sobre esse múltiplo de 2 milhões e meio que vai ter, que é, vamos dizer, mais comum ter um valuation. Bom, Luciano, tem múltiplo Mandrake médio? Cara, eu já vi muita coisa, assim, sei lá, 80% dos M&As que eu já vi ficaram entre 3 e 5. Né? Então, o cara que fatura 10 milhões tem um EBITDA de 2,5, tá? Ele, a maior parte dos negócios que eu vi variava entre 7,5 e 12,5, tá? O valor da venda. Ok. Tá? Bom, e o que define isso? Puta, aí começa a entrar de um lado a subjetividade, do outro você falou direitinho. O cara, um quer apertar de um lado, outro quer apertar do outro. Um enxerga risco, outro enxerga oportunidade. Claro que o cara que está enxergando risco, se não enxergasse oportunidade, não estava lá. Mas o cara que só vê oportunidade, dependendo de quanto ele quer que a venda saia, ele vai estar mais, ou quanto ele precisa que a venda saia, ele vai estar numa posição mais difícil de negociar. Porque, mais uma vez, só vai ter M&A se tiver alguém para comprar. Tá? Bom, então, nós temos o que define isso. Na verdade, é uma lei, vocês já ouviram falar, uma leizinha aí, é a lei da oferta e da demanda, entendeu? Então, se o cara quer comprar, acaba sendo mais caro. Tá? Do que se o cara quer muito comprar, acaba saindo mais caro. O cara Do quer que se vender a quer qualquer custo muito também está vender. mais barato. Entendeu? Então, tá muito ligado a isso. Agora, por que o múltiplo de EBITDA ele é muito utilizado? Primeiro, porque é simples. Segundo, que dá para você comparar. Tá? Então, assim, bom, no mercado de, sei lá, produção de vídeo, tá? Os negócios que a gente mais viu sair estavam numa média aí de 7,5x. 7,5x eu compliquei a conta, vai. 7x. Tá? Então tá. Então 7. Então aqui a gente tem um EBITDA de 1 milhão. Tá? E aí o que o mercado 7x. costuma fazer é 7, então tá bom. Ah, não, mas o que acontece é que eu tenho mais equipamento. Eu tenho mais equipamento, mas não sei o quê. Sim, o que é ativo entra na conta eventualmente, tá? Mas é que muitas vezes entra, muitas vezes sai, então isso, vamos dizer, o EBITDA é o líquido da coisa, descontando os ativos e descontando as dívidas. Tá? Então também a gente falou em outro dia aí sobre a questão do endividamento, né? Quando você vai vender, lógico que existe todo tipo de negócio, mas normalmente o que você vai vender tira do valor do negócio. O que você tem de endividamento, tira do valor que você vai receber da venda. Tá? Então, assim, pô, consegui um múltiplo ótimo, né? Consegui 10x, Matou lá 12x, ferrado. mas eu estava ferrado do outro lado, não tem... 2x menos. Exato. Entendi. Então, aí... então, vamos dizer, ele é mais simples, ele é mais fácil de se acompanhar. Então, nós no conselho, a gente usa basicamente essa metodologia, Ok. tá? Porque é simples, porque é fácil de acompanhar. E a gente gosta de acompanhar quem está junto com a gente no tempo. Ao longo do tempo, né? Com variação através do múltiplo de EBITDA. E Lu, quando a gente trazendo assim para uma parte prática do pequeno e médio empresário ali que está ou com a vontade de fazer isso, né, de fazer essa venda, às vezes até mais simples, tá com a entrada de algum sócio, de algum investidor, né, porque a gente às vezes muito fala de valuation pensando o cara vender toda a operação e morar lá do Tarzan na montanha. Lógico, tem esses casos, mas eu acredito que é mais corriqueiro a gente ter outros cenários de tipo alguma forma de diluição, eu quero diminuir um sócio que eu tenho. Posso pegar Sim, sim. e te falar de um cenário que, para mim, é o mais comum nas PMEs, que é o seguinte: normalmente as nossas empresas precisam muito da gente. Tá? Então, uma coisa que você tem que entender: quanto mais importante você for dentro da tua empresa, menor o múltiplo que você vai conseguir nela. Por causa do risco você. Por causa do risco você.
Tá? Então, Perfeito. assim, a gente tem que entender que nas empresas pequenas e médias, normalmente, nós somos o maior risco. Uhum. Tá? E assim, quanto mais nós somos aquele tipo, cara, sabe, mega empreendedor, mega que cuida de tudo, tem empresa toda na mão, menos ela vai valer. Hum. Ou vai acontecer de eventualmente valer, só que só vale com você junto. Se você não tá junto, não vale nada. Perfeito. Tá? E assim, tem muita empresa que acontece isso. É só você pensar a quantidade de empresário que é imprescindível para o negócio. O cara é sempre imprescindível para o negócio, quer dizer que quem tem valor é ele, não é o negócio. É isso aí. Tá? Então, aí, esse cálculo, por exemplo, de EBITDA, às vezes nem funciona. Sim. Por quê? Porque pode até achar um múltiplo, legal. Só que é o seguinte, você vai ter uma penalização porque é você. Não, Tá? faz todo sentido. É que também tem que pensar assim. Pensa você comprando. É uma coisa quando você está vendendo o teu. Você compraria o teu negócio do jeito que ele está hoje? Pois é. Então, essa é uma pergunta. Perguntando aí para você. Você compraria ele hoje? Pelo valor que você acha que ele vale? Você chegaria e você botaria lá? Porque eu acho que quando a gente fala de preparar a empresa para ser vendida, a gente está falando exatamente disso. Que é depender menos de você, que você está menos da operação, mais da estratégia, que é você, de fato, corrigir todas as questões, governança, aquelas palavrinhas todas que a gente sempre fala, né? De organização, etc. Então, esse é o trabalho, né? Quando a gente está aconselhando e cuidando ali do ciclo do pequeno e médio empresário. Por isso que é tão importante a gente deixar ela pronta para ser vendida, porque esse caso da penalização, cara, provavelmente não é nem uma questão de penalização. Ninguém compraria, por mais que ela poderia numericamente valer. Porque, cara, imagina, vou ter que pedir o quê? Teu exame de sangue pra saber se você vai. Porque assim, qual que é? Você para de olhar DRE e começa a olhar check-up entendeu? Mas isso não é de todo impossível. E se eu não me engano, num business teu, tá, vocês combinaram entre os diretores que iam fazer mais exercício, Sim. tá, porque era importante a longevidade, né? Principalmente, aí eu vou confessar, é porque eu não queria ser o que ia sobrar com todo o problema. Porque aí, não, e é fato, porque no caso eu tenho uma vantagem cronológica, vamos dizer assim, dos outros sócios. Então, assim, era uma preocupação que eu tinha, porque tinha uma piada interna, vou ter que falar essa, que um dia eu falei pra eles assim, cara, eu não quero chegar com a idade que vocês estão e tá do jeito que a gente tá aqui agora, entendeu? Aí eles ficaram putos, Ó, mas é verdade, né? etarismo ao vivo aqui para vocês. Não, pelo amor de Deus. Mas aí eu falei, não, mas esse é um fator, porque daquele modelo de negócio tinha tem esse impacto, né, nesse sentido. Mas sim, foi uma piada, mas eu mesmo, tá certo, fui pego. Então, então a questão existe, e na verdade, se isso for um risco, tem que ser levado em consideração. Perfeito. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma marca de moto lá de Manaus que quem abriu foi um senhor que tinha 80 anos, né? O que acontece? Fez sucesso, tá? Mas da mesma forma que fez sucesso, sumiu, Sim. tá? O que acontece? Se é difícil a gente com 50 anos pensar na sucessão, imagina a gente com 80 e tantos anos, entendeu? Então, eu tinha muita curiosidade de ter conhecido, tá? Não conhecia, é um pessoal famoso. Então, agora, assim, o valuation, ele tem uma série de questões que são subjetivas. Então, você tenta trazer para a objetividade. Então, o EBITDA é a geração de caixa que você tem. Perfeito. Tá? E aí, a geração de caixa que você tem, quando você fala um múltiplo, né, de 5 anos, por exemplo, você está fazendo um trade-off. Quer dizer o seguinte, bom, o dinheiro que eu estou gerando em 5 anos é o suficiente para eu sair do negócio. Ok. Tá? Só que aí você diz, de repente não é bom, mas desse dinheiro aí vai ter um valor importante que vai ser imposto de renda. Tá? Imposto de renda hoje no lucro presumido é 7,6% o valor total. Tá? 7,6% do faturamento bruto. Tá? Então, assim, se você tem um EBITDA de 15%, tá? Só imposto de renda é metade, aí entra a contribuição social e ainda aumenta a conta. Então, na verdade, você está colocando, grosso modo, Metade, né? 7% tá, no bolso,
E esses 7% para chegar no que seria ganhar de 5x dos 15, tá? São 10 anos em vez de De 5. 10, 12 anos, 11 anos em vez de 5. Então aí você, enfim, você começa a pensar, logicamente, que quem tem o cheque na mão, cheque, não sei se você sabe o que é cheque, quem tem o Pix na mão, né, ele consegue ter mais força nesse sentido. Perfeito. Bom, essa é uma das formas, tá? O cara tem que saber negociar e não pode, como quase tudo nessa vida, a não sei que você tenha uma coisa muito específica, tipo um custo-oportunidade, assim, pô, se eu pegar esse dinheiro aqui, eu vou ganhar muito mais fazendo tal coisa ali do outro lado. Uhum. Aí Aí faz- pode fazer sentido você baixar o valor. Se não, cara, tem uma empresa redondinha, tá? Que essa empresa, enquanto não for vendida, é a melhor empresa que você vai Você ter, poder estar lá. tá? E dentro, e assim, só puxando, porque assim, beleza, a gente tem um valuation, aí nessa situação de uma venda que você sai. Mas falando principalmente do pequeno e médio, a gente até falou dessa questão dele ser o maior risco e tudo mais. Muitas vezes a visão do valuation de forma prática está ligada a linha de dinheiro, né? Injetar dinheiro no negócio. Então você às vezes abrir mão de uma parte do negócio para não é um exit nesse sentido. Eventualmente está para a entrada de um sócio e você poder dimensionar, cara, como é que esse cara entra, como é que ele funciona e tudo mais. Acho que pode ter outras situações, mas o que me vem muito tipo, usual, né? Isso acontece com frequência. Por isso que também a gente fala tanto do pequeno e do médio, assim. Ele tem que ter uma visão de quanto vale o negócio dele, porque senão ele também de novo, eu acho que eu falei isso no início. É o bem mais precioso ali nosso que a gente está construindo e fazendo, e você não sabe quanto vale, né? Isso. E como é que, dentro dessa situação com sócio, alguma diluição nesse sentido, como que comportaria? É do mesmo jeito? Olha, sim, mas normalmente é do mesmo jeito. Agora, começa a ter mais elementos que têm que ser pensados para poder entregar essa fatura, vamos dizer. Qual, por exemplo? O valor que a empresa tem antes e depois da sua entrada, por exemplo. Você entrou, tá? Uhum. Então, bom, Fiz a conta lá. Antes de você entrar, valia tanto. valia tanto, e aí agora só para você entrar está valendo outro tanto, tá? Tá. Então, isso daí é uma questão que pode eventualmente auxiliar numa negociação. Dizer, bom, se eu perder um pouco aqui, na verdade eu vou ganhar, tá? Depois ali. Porque pensa o seguinte, você tem lá 100 que você quer, aí você tem 100% das cotas e vale 100. Aí você vai tirar 10%. Só que o negócio, porque você entrou, você é um cara de mercado genial, não sei o quê, o negócio vai passar a valer 120 com o que você está fazendo. Então, o Uhum. que acontece? Os meus 90% valem mais do que os 100 Sozinho. anteriores. Tá? Então, Perfeito. esse tipo de pensamento é um pensamento para você trazer, para ajeitar eventualmente. Isso daí, um dia eu quero te dar uma dica, um pedido, na verdade, da gente fazer um podcast sobre negociação. Ah, Tá? vamos. Negociação é legal Vai para ser caramba. divertido. Vai ser muito E, divertido. e assim, Lu, vamos dar uma pincelada nisso, porque também tem a questão que são. Vou trazer duas visões. Tem o fato de você não ter clareza de quanto vale, ou você não dimensionar isso, te coloca numa posição de negociação ruim. Uhum. E aí você acaba topando coisa como empresário que, cara, vou dar um exemplo, isso é raro, mas acontece sempre. A gente já ouviu algumas vezes. Ah, trouxe aqui um sócio, agora a pessoa que me complementa, ela resolve, porque aí eu cuido só do produto e daquilo que eu entendo, e ela vai administrar, geralmente tem muito isso, né, que agora vai resolver, e eu dei 10% para ela. E tipo, e acontece muito. É. Porque, primeira conta é o seguinte, possivelmente, quando você não tem um resultado expressivo de quanto que você está tirando, 10% de zero é zero. Então, é uma conta que você fala assim, beleza, eu vou fazer. Mas você nunca vai fazer. O equity, ele não é sobre só o que está ali, é sobre o potencial. E aí você vai carregar esse sócio, ou essa sócia, enfim,
igual casamento, né? Então, e aí, então, Sim, a parte boa do casamento. sim, a parte boa do casamento. Então você tem esse aspecto. E você tem outro aspecto que é outro erro muito grande que a gente vê que acontece, que você tem acordos mal feitos de acordo de acionista, de não ter clareza, de como que funciona para você sair. A gente já falou sobre isso aqui em outros episódios, mas assim, que gera o conflito. Uhum. E aí, como é que alguém sai? Como é que valua? Quanto que se você não pegou quanto valia, se você não tem a clareza. Queria que você falasse um pouco sobre esses dois cenários, porque isso aqui infelizmente é raro, mas acontece sempre, né? É. Bom, primeiro, Rô, não, assim, a gente não dá nada, né? A gente não dá nada. É, tem valor. É isso aí. E assim, eventualmente pode ter um valor negativo, pode ser uma coisa que, tipo, eu acho que está muito bom, mas no fim você soma patrimônio líquido, Só o risco não que está tem. ganhando, o risco que tem tudo, no fim, é presente Vai, grego, né? Então, vou comprar eu... por zero, mas tô devendo X. então, assim, aí é presente grego. Então, assim, tem que entender, tem que ter clareza quanto vale. Quando você fala de, como é que você colocou? Você diz que tem um potencial. Potencial é uma coisa objetiva? Não. Ainda mais uma coisa subjetiva dentro do... Então, aí o que que o pessoal fez? O pessoal tem outro tipo de cálculo de valuation, que é o fluxo de caixa descontado, tá? Tá. Onde você vai projetar o quanto você vai aumentar de faturamento e ganhar de dinheiro, tá? Primeiro em alguns anos, depois você vai perenizar isso e vai trazer isso descontado por Valor presente, traz. vai trazer a valor presente com um desconto, Ok. tá? Esse desconto é o desconto é, do teu benchmark de custo financeiro, Uhum. tá? Então, o que que vai acontecer? Não é aqui, não vamos estar falando, especificando Sim, sim, sim. mais a fundo, mas o que eu quero dizer você tem uma forma de, mesmo o negócio não dando dinheiro, você trazer um valor para ele. Só que aí, se já está difícil a gente falar em termos de múltiplo de EBITDA, que é uma coisa ali que está bem clarinho, bem mais fácil de fazer, imagina, ainda mais no Brasil, você projetar 3, 5 anos para frente e depois perenizar. Perenizar quer dizer Vai manter para isso. sempre, entendeu? Sim. Então, e depois vai pegar e vai descontar também. Então, assim, você tem falta de clareza na perenização, no crescimento, na perenização e no desconto. O cara sabe nem o que vai acontecer ano que vem, né? Assim, É isso aí. difícil, né? Não, Brasil é assim, né? Então, o, você até tem uma forma de valorar, e assim, isso acaba servindo muito para negócios que já estão estabelecidos, Uhum. tá? E aí, com o dinheiro que vai entrar, você vai dar um salto no negócio, e são negócios de margem EBITDA mais baixa, tá? Uhum. Então, assim, para isso serve muito, mas o pessoal usa também para projetar negócio que está mais no início, tá? Perfeito. Para projetar Para negócio que poder está ter no início, para algum mim, valor. sim, para poder estimar algum valor. Mas para mim, esse é o maior exercício de futurologia que existe, tá? Tem quem goste, tá? Sim. Bom, Mas ao mesmo tempo, só porque assim, eu tô me trazendo para nossa prática de sempre aqui, né? Eu sou lá, eu tenho minha operação de negócio, e de fato eu quero trazer alguém para ou suprir uma parte que eu não tô vindo, ou eu não tenho grana para contratar o cara. uhum, Eu preciso trazer alguém que, assim, sei lá, o meu CFO, tô dando um exemplo. O cara que eu conheço, que eu confio, né? Só que eu não tenho grana para pagar esse cara com a operação. E ele topa vir com uma participação no negócio. Então, essa negociação, quando a gente fala de valor, de equalizar aí de alguma forma, e depois aí isso também depois eu levo pro outro lado, que é o contrário. uhum. Ah, eu não dimensionei quanto era e agora que eu tô saindo vale tudo que você acha que... E aí, né? Bom, mais uma vez, melhor coisa é clareza, tá? Uhum. Quando você coloca um valuation na entrada, tá? Você consegue comparar. Então, assim, Tem que pôr. faça.
Tem que pôr, gente, né? Tem que pôr, faça o valuation em cima do EBITDA. Ah, mas o meu EBITDA não está bom. Então, aí entra na questão. Primeiro, as primeiras coisas. Primeiro vamos arrumar, tá? Aí depois vamos fazer o cálculo do EBITDA, depois a gente consegue buscar um múltiplo de mercado para isso. Aí não tem muito, tipo, não dá para você dizer para onde é que está indo o vento, vale 10, entendeu? Não Sim. é isso. Na verdade, o que eu falei no início, brincando, acontece assim, tipo, uma coisa, tipo, você acabou de abrir qualquer coisa, foi lá, montou um site, você acha que o teu negócio vale 1 milhão, É isso né? aí. Então, assim, você não vai fazer um negócio. Ah, por quê? Porque é. Então, tá, se tem alguém que paga, beleza, né? Quando O que você você tá. vai Deixa eu só pegar negociar, isso, porque. Então, pode ser o seguinte: eu quero trazer o CFO lá. Aí eu falo pra ele assim, cara, eu acho que o meu negócio vale 1 milhão. Você quer 10%, 100 mil. é, E o cara fala, tá bom, beleza, resolvido. O ó, problema, beleza, resolveu, né? E tem um valor, tá? Agora, o ponto é minha preocupação que eu vejo que dá muita M, né? Dá muita merda, é que eu falo assim, beleza, eu acho que vale 1 milhão. Aí o cara fala, beleza, mas você não vai pagar pra entrar, já é um problema que você, né? Mas ok, tem algum acordo ali que você não tem, o cara não tem grana pra entrar, mas que ele entra, isso acontece bastante. Beleza, entrou. Aí daqui 5 anos, aquele 1 milhão virou 200 milhões, certo? E aí você tem todo o problema de não organização do que. Porque assim, você dimensionou talvez errado aqui, uhum. ou, enfim. Eu tô insistindo nesse ponto, porque assim, se ficou dúvida ainda, pessoal, tem que fazer no mínimo uma conta que seja de comum acordo, Uhum. que tenha um racional de seja o fluxo de caixa descontado, que é uma equação às vezes me parece ser mais simples, embora tenha futurologia, né? Mas assim, você pega ali Mais qualquer simples é o EBITDA. é mais simples a Mais bit, simples é o né? EBITDA. Ambas têm, são muito subjetivos, mas mais simples é o EBITDA. Que seja então o EBITDA. E aí, beleza, você vai lá, enfim, estabelece e cria os seus critérios, porque inclusive quando alguém for sair da negócio ou for ter algum entrante, ou se for abrir equity, cara, você tem que saber, né, ter essa clareza, porque você vai abrir mão de parte do teu negócio, ou por dinheiro, ou vai aumentar o teu negócio e tem que dar dinheiro. E não dá pra você descobrir isso só depois que você tá grande, né? Acho que Sim. esse que é. Olha só, idealmente, aí a gente fala de coisas que a gente já viu bastante no mercado, as que deram certo, que deram errado. Falta de clareza normalmente dá errado. Quando você tem qualquer tipo de discussão, aí ferrou, é muito difícil você, se não tem uma regra criada, é muito Uhum. difícil você criar a regra no momento que está tendo uma discussão, tá? Então, porque aí eu estou comprando, Tem eu quero que conflito, seja o né? mais barato possível, você está vendendo, você quer que seja o mais caro possível. E quando a gente está negociando que os dois querem chegar, sempre tem uma forma, é, uma possibilidade de a gente negociar. Quando a gente está brigado, isso diminui bastante. E Uhum. acontece, né? Uhum. Acontece, você falou do casamento, acontece com marido e mulher, não vai acontecer com Perfeito. sócio, né? Então acontece. Nós temos que estar preparado para isso. Então, a clareza é a melhor coisa. E o que que é a clareza nesse ponto? Idealmente, a mesma fórmula que fez sentido na entrada, ela valer para uma saída. Então, assim, X múltiplos de EBITDA anual, tá? 3, 5, 7, 9, 10, 12, né, 2,5, não interessa. E combinou. O que combinou na entrada vale para a saída. É teu cálculo base, né? É ele que você vai comparar a partir dele. Isso. Aí tem uma outra questão que aí vale igualzinho que nós falamos no início. O negócio acaba valendo que tem alguém disposto a comprar. Perfeito. Muitas vezes acontece de o cara deixar de ser executivo do negócio e passar a ser só sócio, né? Uhum. E aí, como sócio, ele vai deixar de ter salário e vai continuar tendo direito a dividendos, Perfeito. né? E aí, dividendo ele vai ser distribuído em função do capital social que ele tem, número de cotas que ele tem, e se ele não quer vender, né, mais barato, ou outro não quer comprar pelo preço, ou ele arruma um comprador que compre tudo, tá? Ou ele Não vai fica ficar ali assim. carregando. Então, assim, E geralmente a galera perde. Cara, a gente tem que fazer um de negociação mesmo, porque geralmente é aí que começa também o. Eu quero sair, mas por um preço, eu quero que você saia, eu vou te arrastar e ter o custo emocional. exato. Aí colapsa
Ah, Alguém vai se dar bem, alguém vai se dar mal, né? ah. Tem uma coisa um ditado jurídico que diz o seguinte, que mais vale um mau acordo que uma boa briga. Cara, a gente tem que ser muito, ter uma inteligência emocional muito alta para poder fazer uma coisa dessas. Uhum. Mas eu vou te dizer, não tem coisa pior do que você se meter numa briga enquanto você está fazendo a empresa crescer, tá? Simplesmente Acaba com o negócio. fica todo tua cabeça, do tempo que você devia estar na operação, na gestão do negócio, você cai para dentro da briga, tá? E é comum briga entre sócios quebrar a empresa. Uhum. Então, aí é o seguinte, bom, empresa que os sócios estão brigando tem valor? Tem. Um terço do que teria se tivesse todo mundo bem. Com Então, certeza. é, a questão do valuation ela traz tanta coisa, né? Porque assim, valuation é o que pagam pelo negócio e acabou. Então, assim, tem coisa que o mercado paga 5x, que aquele cara específico, porque era necessidade da estratégia dele, pagar o dinheiro que fosse, ele não queria ter concorrente, não podia deixar de comprar de jeito nenhum, o cara ofereceu 15x, Uhum. ofereceu 30x, entendeu? 6 vezes acima do que o mercado ofereceria, mas por quê? Porque ele não podia deixar, porque para ele tinha aquele valor. Ok. Então, agora, eu acho que é muito importante deixar aqui, claro para todo mundo, assim, o que eu preciso ter para ter um bom valuation? Bom, não esquece que tudo vai desembocar no EBITDA. Uhum. Então, se vai desembocar no EBITDA, o que acontece? Você tem que ter uma precificação boa, porque Ok. vai vir da precificação o tanto que você vai ter de custo no negócio, e quanto menor o custo, maior a margem bruta, Perfeito. tá? Então, é uma das questões. Você fala, pô, mas você não estava falando de EBITDA? Sim, Só que o cálculo de tanto EBITDA maior o tem. EBITDA, quanto Aham. maior for tua margem bruta. Ou seja, quanto melhor for, menor for o teu custo, tá? Melhor. Então, o que que é o custo? É aquilo que eu gasto para entregar o meu produto ou serviço. Uhum. Então, você tem que saber precificar, tá? Para você ter um bom valor em cima do teu custo para poder ter uma margem bruta e logo depois mais para baixo um EBITDA. Melhor, né? Bom, você tem um bom custo, foca sempre, tá? O pessoal, até o Jorge Paulo que eu citei, não sei se hoje, mas o Jorge Paulo Lemann, ele fala que custo, na verdade, despesa é que nem unha, né? Cortar toda Você hora. tem que cortar todo dia, entendeu? Então, a despesa está muito ligada a essa questão de que você não pode deixar aumentar nunca. Muito do o nosso orgulho, que eu já falei uma vez, de ter 100 Tenho funcionários. tanto, gente, eu compro escritório, aquele negócio. Exatamente. A maior parte está na despesa, né? Então, o escritório tem um escritório lindo, maravilhoso, né? Puta, custou uma grana aquele negócio, custa um monte para manter, tá? É legal tudo, mas está aumentando minha despesa. Perfeito. Aumentou a despesa, diminuiu o EBITDA, tá? Então, nós temos que ter uma empresa, e aí volta aquela questão. Eu quero ter a melhor empresa, se eu quero vender, eu vou ter a melhor empresa para mim mesmo, Isso aí. tá? E aí, com isso, eu vou ter condição de aproveitar a oportunidade na hora que surgir um comprador. Você vai vender bem quando tiver alguém querendo comprar. E está pronto para isso. E aí você tem que estar Porque pronto senão para aí isso. também toma Você vê as como penalidades. a história fecha. É isso. Então, assim, o que eu tentei dizer aqui, Rô, e é uma situação complexa, é, porque ao mesmo tempo que todo mundo pensa que é normal achar gente que pensa que o valuation é uma ciência objetiva. E na verdade não é. Não é. É tudo, tem um monte de subjetivismo, né? Fora, e nem é só aquela questão, não, a marca. Eu vou te dizer, tirando empresas gigantes, o resto Não marca não conta, tem não vai valor estar na nenhum, conta. entendeu? Por mais que seja um negócio assim, que tipo você tem lá, teu nicho de mercado, tudo, ninguém valora a marca, tá? Vai valorar na Natura, né? Vai valorar na Coca-Cola, aí tem valor a marca, tá? O CMJ, que a gente muda a vida de um monte de empresário. Tem valor a marca? Não, na hora de fazer essa conta não Eu vai acho que ter. ninguém paga, cara. Se alguém pagar, É só ligar, né? põe na mesa, né? Então, Estamos prontos para ser vendido, estamos né? prontos Então, para ser vendido. inclusive, É. né?
Enfim. Uhum. Então, Lu, te agradecer. É sempre muito bom o papo aqui contigo. Cara, valuation, toda vez que a gente traz isso, para mim fica sempre mais presente que quanto antes a gente começar a se preocupar com isso, melhor, porque quanto mais o rio corre, né, mais difícil fica. Então, puta, vai trazer um sócio. Putz, se você já tiver tudo isso resolvido, claro, feito, bem mais claro, evita conflito, você tem um jeito de entrada, de saída. Puta, vai vender alguém. Imagina, alguém vem comprar e você tem lá, cara, por que que vale o que eu acredito daqui? O cara não consegue nem. É outra forma de negociação. Então, assim, quanto antes, do mesmo jeito de organização, do mesmo jeito que a gente tá falando de fluxo de caixa, de você se organizar, DRE, acho que o quanto antes, né? Assim, então, tem que trabalhar isso para poder ter a empresa adequada ali para você ter, enfim, mais tempo, não tá tanto na operação e tudo aquilo que a gente sempre fala. Certo? Ô, cara, eu vou te dizer o seguinte, parafraseando a minha avó e mudando um pouquinho, clareza e caldo de galinha nunca faz mal para ninguém, tá? Então, Justo. Então tá certo. beleza. Valeu, Lu, Rô. muito Bora obrigado. mudar o jogo. Bora, bora.